Olá, pessoal. Dando sequência aqui às videoaulas dessa semana, na qual a gente está discutindo o pensamento iluminista e a era das revoluções, eu venho trazer para vocês essa segunda videoaula, que é sobre a Revolução Francesa e as revoluções liberais do século XIX. Nessa videoaula, a gente vai dar um destaque especial ao processo revolucionário francês, tá bom? A maior expressão, talvez, desses movimentos conhecidos né, que estão inseridos dentro da era das revoluções e que se inspiraram em ideias iluministas, certo? Primeiramente, aqui nesse slide inicial, nós temos logo o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Lema esse que já traz uma referência a princípios iluministas que a gente viu na videoaula anterior, tá? E lema também que influenciou outros processos revolucionários, não apenas na Europa, mas em outras partes do mundo, tá bom? Então, primeiramente, a gente deve entender quais são as causas da Revolução Francesa. Primeira coisa a se discutir é a própria divisão da sociedade francesa seria um dos fatores que levou ao processo revolucionário. Né? A sociedade francesa do antigo regime, ela tinha uma divisão social muito rígida, tá? Em que os grupos sociais formavam o que nós chamamos de estados. Tá? Então, havia 3 estados nesta sociedade francesa do antigo regime. Tá? O primeiro estado formado pelo clero, os representantes da Igreja Católica. O segundo estado formado pela nobreza, né? Lembrando que a condição de nobre é uma condição transmitida pelo nascimento e não algo a que o indivíduo chega em vida normalmente. Tá? E esses 2 estados eram extremamente privilegiados. Além de serem a minoria da sociedade francesa, eles detinham todos os privilégios. Tá? Por exemplo, eles não pagavam impostos e usufruíam dos impostos pagos, por esse outro estado aqui, que é o terceiro estado, que tinha uma composição bastante heterogênea. Né? Então, aqui no terceiro estado, vocês podem observar a burguesia, os camponeses. A burguesia seriam os pequenos industriais, né? Donos de manufaturas ou já de fábricas, tá? Além de comerciantes, que poderiam ser ricos comerciantes ou medianos. Tá? Além da burguesia, nós tínhamos no terceiro estado os camponeses, tá? E os chamados sans-culottes. Tá bom? Então, como vocês podem perceber, o terceiro estado, que era esse grupo, né, que pagava os tributos, que sustentava o Estado francês, o terceiro Estado tinha uma composição bastante heterogênea. E uma dúvida que pode ficar é sobre esse termo, sans-culottes. Né? Quem seriam os sans-culottes? Então, os nobres, eles costumavam se distinguir pela roupa que usavam, né? E os nobres costumavam usar esse calçãozinho curto, né? Que era chamado de culotte. Tá? A expressão sans-culotte, ela se referia a trabalhadores urbanos, a pequenos artesãos, a operários, tá? Ou até mesmo pequenos proprietários, tá? Que não usavam essas roupas que distinguiam os nobres, usavam calças compridas. Né? Daí vem a origem do termo sans-culotte, que seria sem culotte, sem esse calção que os nobres costumavam usar. Nessa ilustração, a gente tem, né, zombando de um nobre que, mesmo após a Revolução, os acontecimentos da Revolução Francesa, ainda estaria utilizando as vestes do antigo regime que caracterizavam os nobres no antigo regime. Outra característica da vestimenta dos sans-culottes, além da calça jeans não, né? Dessa calça que vocês observam aí, né? É esse chapeuzinho vermelho chamado de barrete frígio, que também passou a fazer parte da iconografia que está ligada à Revolução Francesa e a esses personagens, tá? Só para vocês terem uma ideia da rigidez desta sociedade francesa do antigo regime e das desigualdades sociais presentes nesta sociedade, a gente tem aqui um quadro que mostra a distribuição da população, né, e a distribuição da propriedade. Observe que apenas 2,5% da população francesa pertencia ao primeiro e ao segundo estado,
enquanto a burguesia e os outros grupos que formavam o terceiro estado, né, representavam os outros 97,5% aí desta sociedade, certo? Uma outra questão, aí a gente pode observar esse gráficozinho ao lado, né, em que a gente tem a distribuição das propriedades. Ora, o clero e a nobreza, que eram apenas 2,5% dessa população, detinham 40% das propriedades. A burguesia detinha os outros 40%, né? E os outros grupos que também formavam o terceiro estado junto com a burguesia detinham 20% apenas, para vocês terem uma noção das desigualdades sociais que havia, né? E da insatisfação que havia no seio desse terceiro estado. Também podemos apontar como fatores que desencadeiam a Revolução Francesa uma intensa crise econômica que houve na França no final do século XVIII. Tá? Essa crise econômica ela foi impulsionada por alguns fatores. Né? Primeiro dele, más colheitas. A década de 1780, principalmente, ela foi marcada por invernos muito rigorosos, e isso levou a um aumento significativo no preço de certos gêneros de primeira necessidade. O preço dos grãos na França da década de 1780, por exemplo, juntamente com o preço do pão, chegaram a ter uma inflação em algumas regiões de cerca de 100%, para vocês terem uma ideia. Tá? Além disso, a gente tem gastos com guerras. Para vocês terem uma ideia, a França chegou a financiar o processo de independência das colônias inglesas na América, ou seja, o processo de independência dos Estados Unidos foi financiado em parte com um auxílio generoso do Estado francês, isso porque havia rivalidades entre França e Inglaterra. Então, para prejudicar os ingleses, o Estado francês acabou financiando essa independência das colônias inglesas na América, tá? E isso, obviamente, onerou o Estado francês. Tá? E o parasitismo do primeiro e do segundo estados. Né? O clero e a nobreza, como eu já expliquei, não pagavam impostos e eram sustentados pelo terceiro estado. Além disso, a vida do clero e da nobreza eram marcados por luxos, por privilégios. Né? A própria corte francesa, como vocês viram nos trechos do filme Maria Antonieta, ela dá uma demonstração das desigualdades desta sociedade e de como essa elite nobre vivia alheia às necessidades do povo, rodeada de luxo, de privilégios, né? Vivendo na bonança, enquanto uma parte da população, uma parte significativa da população passava fome e outras necessidades, tá bom? Uma outra questão é que, ao longo do século XVIII, a gente tem a proliferação de ideias iluministas na Europa, e a França foi um dos grandes celeiros, né, de produção e de difusão desse pensamento iluminista. E esse pensamento iluminista, como nós vimos, ele promove uma crítica ao antigo regime, tá bom? Por fim, nós temos o absolutismo do rei Luís XVI e de reis que o antecederam. Né? Vocês devem se lembrar, por exemplo, de Luís XIV, rei da França, que teria dito o Estado sou eu, né? Numa expressão máxima dessa ideia de absolutismo, de poder absoluto do rei. Tá? Luís XVI, né, e seus antecessores costumavam governar de forma muito centralizada, né, e isso também gerava insatisfação na sociedade francesa, incluindo em setores da própria nobreza e do clero, por essa centralização política. Tá? Então havia aí um cenário de insatisfação contra a monarquia. Tá bom? E aqui temos uma imagem justamente do rei Luís XVI, né, uma pintura dele, que mostra toda essa pompa, né, com que os reis eram representados. Né? Ele aparece aqui com uma espada, que remete ao seu poder militar, com um cetro, que é símbolo do poder real, tá? E toda uma série de... a coroa, aqui atrás, né? E o luxo das suas vestes, né, remete justamente a essa divinização da figura do rei. Tá? Aqui nós temos algumas ilustrações, eu vou mostrar nesse slide para vocês algumas ilustrações que fazem referência justamente a essa insatisfação dentro da sociedade francesa. Né? Então, jornais, panfletos, cartazes que circulavam faziam críticas, né, a
estrutura política e social do antigo regime. Nós temos aqui uma representação em que o primeiro estado, o clero, né, e o segundo estado, a nobreza, aparecem sobre uma pedra, e essa pedra está, né, em cima do peito de um indivíduo que representa o terceiro estado, numa alusão justamente ao terceiro estado ser aquele grupo que sustentava esses outros dois. Tá? Da mesma forma, nós temos aqui, né, uma outra representação em que um camponês, um velho camponês, aparece carregando o primeiro estado e o segundo estado nas suas costas. Tá? E nessa ilustração aparece, inclusive, o texto escrito, né? Você deve esperar que este jogo acabe em breve. Tá? Além disso, outras imagens, outras ilustrações que circulavam faziam referência direta ao luxo em que a corte vivia. Né? Nessa imagem você vê a rainha Maria Antonieta, que não era francesa, né? Ela era uma princesa austríaca que veio para a França especialmente para se casar com o príncipe Luís, que depois veio a se tornar o rei Luís XVI. E Maria Antonieta ficou conhecida pelas suas extravagâncias, pelos banquetes que fazia, pelas festas, né? E tudo isso gerava uma revolta na população, que vivia, em sua maior parte, na miséria, na pobreza e passando por muitas dificuldades, até mesmo para conseguir alimento. Tem uma frase que é atribuída a Maria Antonieta, mas que hoje se acredita que ela não falou de verdade, né? Mas essa é uma frase que é atribuída a ela, que diz que um funcionário do palácio chegou para ela e disse: senhora, o povo não tem pão. E ela teria dito: se eles não têm pão, que comam brioches, né? Essa frase é uma alegoria dessa questão do isolamento em que vivia essa nobreza e de como ela vivia alheia às condições de vida do povo, tá bom? Aqui nessa outra imagem, o que vocês podem observar, né, é o rei Luís XVI e Maria Antonieta representados de forma a serem ridicularizados, né? Ela, inclusive, traz no cabelo serpentes, numa menção àquele monstro mitológico, a Medusa. Então, como se dá a origem desse movimento? Tá? Em virtude da crise econômica e da situação calamitosa na qual se encontrava o Estado francês, o rei Luís XVI vai se ver obrigado a convocar uma assembleia, a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Fazia mais de 100 anos que esta assembleia não era convocada. E o que é essa Assembleia dos Estados Gerais? Né? Era uma assembleia consultiva que tinha representações dos 3 estados, tá? E que deveriam ajudar o rei em momentos de dificuldade, de crise, tá bom? Mas de cara, Luís XVI vai enfrentar um problema, porque o terceiro estado vai exigir a chamada votação proporcional. A regra dentro da Assembleia dos Estados Gerais era que cada estado tinha um voto. A partir desse momento, né, o que é que se vai exigir? Vai se exigir que cada estado tivesse uma votação proporcional à sua representatividade na sociedade. Isso faz com que isso faria com que o terceiro estado tivesse maior peso nas votações realizadas dentro desta Assembleia. O que é que Luís XVI vai fazer em virtude dos embates que ele vai enfrentar dentro da Assembleia? Ele manda fechá-la. Né? E ao mandar fechar a Assembleia, ele vai encarar a resistência. O terceiro estado vai formar a chamada Guarda Nacional, um grupo paramilitar, uma milícia armada do terceiro estado, cujo objetivo era resistir ao absolutismo de Luís XVI. E começa a acontecer uma série de levantes, de manifestações, né, e de enfrentamentos em várias partes da França e principalmente em Paris. Tá? E aí vem aquele acontecimento que é tido como o pontapé inicial da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Né? A Bastilha era uma prisão, né, onde ficavam reclusos lá os inimigos do rei, né? E ela era tida como um símbolo do antigo regime, um símbolo do absolutismo na França. Então a tomada dela é tida como esse pontapé inicial da Revolução Francesa. Aqui a gente tem uma ilustração feita por Claude Cholat, né, da tomada da Bastilha, tá? E, né, nós temos aqui uma outra ilustração que faz uma ironia com o espanto do primeiro estado e do segundo estado, com o despertar do terceiro estado. Aqui a gente tem esse homem representando o terceiro estado, se livrando de suas correntes e pegando em armas. Tá?
Então, apesar de estarmos falando de grupos que tinham motivos para se rebelar contra a monarquia e contra o absolutismo, né, contra o antigo regime, a gente está falando também de grupos distintos que estão se rebelando contra esse antigo regime. Então, é entender que essa heterogeneidade do chamado Terceiro Estado faz com que o próprio movimento revolucionário francês seja movido por interesses diferentes. E essas tensões vão se fazer sentir nas fases da Revolução Francesa. Então, o processo revolucionário francês dura cerca de 10 anos, tá? Mas, mas ele pode ser dividido em 3 fases. Então, a gente vai discutir nesse slide a primeira fase, posteriormente a gente vai discutir a segunda fase, depois a terceira fase, tá certo? Então, o primeiro aspecto aí dessa primeira fase, chamada de Assembleia Nacional, que vai durar os 3 primeiros anos da Revolução, é a publicação de um documento que é um documento que expressa, né, esses princípios da Revolução Francesa, que seria a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi publicada em agosto de 1789, ou seja, logo aí no início desse processo revolucionário, já que a Revolução Francesa começa em julho, tá? Então, esse documento ele é meio que também ele é tido como um fundador, né, de certos ideais de cidadania, de liberdade que nós temos nas nossas próprias constituições. Então, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, ela possui uma forte influência deste documento aqui, datado da época da Revolução Francesa. Vocês vão ler, né, boa parte desse documento na próxima atividade, tá? Mas eu coloquei aqui os 2 primeiros artigos, tá bom? O primeiro artigo tem assim: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Aí é o princípio de igualdade perante a lei, né? Igualdade jurídica, igualdade civil, tá? Artigo 2º. O objetivo de toda associação política é a conservação de todos os direitos naturais imprescritíveis do homem. Estes direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Como vocês podem ver, e como vocês devem se lembrar da aula anterior dessa semana, né, aqui a gente percebe claramente a influência de princípios iluministas, tá? Então, isso aqui foi só para dar um gostinho a vocês, e vocês podem conferir o documento completo, né, na próxima atividade. Tá certo? Outro elemento dessa primeira fase da Revolução Francesa é a Constituição Civil do Clero. Os bens da igreja vão ser confiscados pelo Estado francês, que aí entra nessa questão do combate aos privilégios do clero, tá? E também desse princípio iluminista de combater a influência que a Igreja Católica tinha sobre a sociedade, tá bom? De se entender isso, inclusive, como um vestígio, como uma reminiscência da sociedade feudal, algo que ainda persistia na Europa, tá bom? Outro aspecto também aqui é que nessa primeira fase da Revolução, a gente vai ter o comando da alta burguesia. E essa alta burguesia não vai fazer revoluções ou reformas que modifiquem a estrutura da sociedade. Tá? A gente vai ter um caráter reformista, ou seja, mudanças que vão ser pontuais. Tá? Tanto que vai ser elaborada uma Constituição, em 1791, e que ela traz um forte caráter burguês, além de algumas reformas na estrutura política, justamente por desconstruir certos princípios de como funcionava o Estado no antigo regime. Tá? Essa Constituição de 1791, por exemplo, ela coloca que a França seria uma monarquia constitucional. Ou seja, a França continuava sendo uma monarquia, mas seria uma monarquia como a monarquia inglesa, em que os poderes do rei estariam limitados, tá? Em que o poder legislativo, tá, ele estaria acima do poder real, ok? Um outro aspecto dessa Constituição é o voto censitário, né? Ou seja, o voto se daria a partir da renda. Tá? Os indivíduos, para ter direito a determinados tipos de voto, eles teriam que comprovar, tá, uma determinada renda.
Isso mostra o caráter burguês desse documento, dessa Constituição de 1791. Em outras palavras, boa parte daquilo que nós chamamos de terceiro Estado, que é quem está se rebelando nesse processo revolucionário francês, não tinha direito ao voto. Os camponeses não teriam renda suficiente, tá? Boa parte dos sans-culottes, dos trabalhadores urbanos, também não. Tá? Isso só mostra esse caráter excludente dessa nova ordem social. Tá bom? Um outro aspecto aqui, né, uma característica desse período, é que Luís XVI, né, tenta fugir para a Áustria junto com sua família, né, com medo de que algo acontecesse com ele, e também pensando em fazer uma contra-revolução que partisse da Áustria, lembrando que a própria Maria Antonieta, sua esposa, era austríaca. Luís XVI tenta fugir para esse país vizinho, mas foi reconhecido e foi preso na fronteira e foi trazido a Paris como prisioneiro, tá? E foi considerado a partir de então um traidor da França, tá? A gente vai ter aí que nesse período a Áustria e a Prússia, monarquias absolutistas vizinhas, né, tentam invadir o território francês, e isso vai levar à formação de um exército popular na França para resistir a essa invasão estrangeira, a essas tentativas de invasões estrangeiras. E a gente vai ter a formação da chamada Comuna Insurrecional de Paris. Tá? É nesse período, inclusive, que vai ser composta uma canção de guerra que é muito famosa na França, que é a Marselhesa, né, que diz: Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós da tirania o estandarte ensanguentado se ergueu. Ouvis nos campos rugirem esses ferozes soldados? Vêm eles até aos vossos braços, degolar vossos filhos, vossas mulheres. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, que um sangue impuro irrigue os nossos campos arados. Essa canção de guerra ela foi composta, né, para estimular os soldados franceses, né, nesse contexto de tentativas de invasões estrangeiras por forças que representavam o antigo regime, a defesa do absolutismo, né? E hoje essa canção ela é o hino nacional da França, tá bom? A segunda fase da Revolução Francesa é a chamada Convenção Nacional. Né? Após a prisão de Luís XVI, a gente vai ter um período aí de cerca de 3 anos, né, em que, primeiro, a França vai se tornar uma república. Né? Ou seja, a França romperia de vez agora, a partir de 1792, os seus laços com o regime monárquico. Tá bom? E nesse momento, a gente vai ter o surgimento, a divisão dos revolucionários em dois grupos. Né? Lembrando que eu tinha falado sobre a heterogeneidade do terceiro Estado. Né? A gente vai ter o surgimento aí dos jacobinos e dos girondinos. Né? Os jacobinos, na convenção, eles se sentavam à esquerda, enquanto os girondinos se sentavam à direita. Tá? Os jacobinos eles estavam mais ligados aos sans-culottes, né? Ou seja, aos setores de trabalhadores urbanos, as camadas mais populares, enquanto os girondinos estavam mais ligados à alta burguesia. Tá? E aí, obviamente, os jacobinos eles defendiam mudanças muito mais radicais e profundas na sociedade francesa, enquanto os girondinos defendiam reformas mais pontuais. Tá? Isso vai dar origem, inclusive, à própria terminologia esquerda e direita aplicada à política como nós entendemos hoje. Tá? Os jacobinos acabam tomando a convenção, assumindo o controle da convenção, e vão dar início a uma fase de profundas transformações, mas que também ficou conhecida como a fase do terror, que vai durar de 1793 até 1794. Por quê? Nesse período, a gente vai ter a execução do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta, acusados de traição. O rei Luís XVI, logo no início do ano de 1793, e Maria Antonieta, mais perto do final do ano. Tá? Aqui aparece uma ilustração em que figura aí a decapitação do rei Luís XVI. Tá? E existem estimativas de que nesse período jacobino foram executados na guilhotina algo entre 16 e 40 mil pessoas. As estimativas são variáveis por causa da imprecisão
dos dados sobre o período, tá? E assim, muitas pessoas acusadas de serem contra-revolucionários, de estarem ligados às forças do antigo regime, foram executadas nesse período de domínio jacobino, né? E o grande instrumento de condução dessas execuções era esse aqui, né? A guilhotina, né? A guilhotina, que é uma invenção da época da Revolução Francesa, ela foi tida como um avanço nas execuções. Por quê? Porque no antigo regime, os privilégios da nobreza garantia também privilégios na hora de responder por seus crimes. Então, por exemplo, um nobre condenado à morte, ele era simplesmente decapitado. Tá? Enquanto uma pessoa pobre, né, uma pessoa que não tinha título de nobreza, que fosse condenado pelo mesmo crime, poderia passar por todo um suplício, né, por toda uma tortura, antes de ter direito a uma morte rápida. Então, definitivamente a morte não seria rápida, né? A guilhotina ela traz um princípio, isso é estranho para nós, mas ela traz um princípio de igualdade nas execuções. A partir deste momento, todos serão executados da mesma forma e de uma forma que se entendia para os padrões da época como indolor, né? Que a morte seria rápida, sem envolver tortura, e que tanto o rei vai ser executado dessa forma, ou melhor, o antigo rei, né? Quanto um ladrão comum ou um criminoso comum. Tá? Aqui nós temos também, para não ficarmos nessa ideia de que o período jacobino foi só o período do terror, para falar um pouco sobre as principais mudanças que acontecem nessa fase jacobina. Né? Então, uma série de reformas acontecem nesse período em que os jacobinos governam a França, nesse curto período de domínio jacobino. Né? Primeiro, a abolição da escravidão nas colônias francesas, tá? A educação pública gratuita e obrigatória para todos os cidadãos, independente da renda, tá? Então não dependeria da renda mais, seria acessível a todos. Fim de todos os privilégios do clero e da nobreza na França. O chamado sufrágio universal, né? O voto para todos os homens, independente da renda. Isso é interessante, porque apesar de se falar em um sufrágio universal, de um voto para todos os homens sem considerar a renda, percebam que esse voto é para os homens. As mulheres não estavam sendo consideradas cidadãs ainda. Isso é uma luta que vem depois e que a gente vai discutir também um pouco no nosso momento síncrono sobre isso. Tá? Além de uma reforma agrária e de um controle sobre os preços de produtos de primeira necessidade. Então, essas são algumas mudanças que vão acontecer nesse período de predomínio jacobino, para vocês verem como esse grupo realmente defendia mudanças mais profundas na sociedade, quando a gente compara com os girodinos. Tá? Um outro aspecto é que vai haver a chamada Revolução Thermidoriana, em julho de 1794, em que a alta burguesia, os girondinos, se aproveitam do enfraquecimento do governo jacobino, que era liderado por Robespierre, né, tomam o poder na convenção e passam agora eles, né, a alta burguesia, a comandar os rumos da revolução. Tá? Ou seja, a reação thermidoriana é essa retomada de poder pelos girondinos, pela alta burguesia. Tá certo? E a gente vai mostrar agora algumas imagens, né? Essa aqui é uma ilustração chamada As Fúrias da Guilhotina, né? Que eram mulheres, né? Que acompanhavam os condenados até o cadafalso, o lugar onde havia as execuções, tá? E elas usavam justamente o barrete frígio. Vocês estão vendo o chapeuzinho vermelho, né? Que se tornou um símbolo revolucionário porque era associado à figura dos sans-culottes, tá? E enfim, além da ilustração das fúrias da guilhotina, a gente tem aqui, né, uma imagem de Robespierre, tá? Que foi o líder jacobino mais importante. Tá? Ele era líder do Comitê da Salvação Pública, que conduzia, né, os julgamentos daqueles que eram considerados inimigos da Revolução. Tá? Os seus aliados chamavam ele de incorruptível, enquanto seus opositores o chamavam de um ditador sanguinário. Né? Acabou que ele mesmo, Robespierre, foi guilhotinado em 1794, quando os girondinos retomaram o poder na Revolução. Falando agora da terceira fase da Revolução Francesa, que é a chamada fase do Diretório, que são esses 4 anos finais do processo revolucionário francês,
a gente tem, como eu já falei, né, a supremacia girondina, né, a alta burguesia assume novamente o comando da revolução, tá? A publicação de uma nova Constituição, o estabelecimento de uma Constituição também de caráter burguês, né, no caso agora em 1795, que coloca o voto censitário, ela recoloca o voto censitário, né, e outros privilégios para a burguesia, e todas aquelas mudanças que os jacobinos tinham feito durante seu governo vão ser anuladas, né, vão ser revertidas em favor dos interesses da burguesia, tá? E a gente vai ter também agora a perseguição e execução dos principais líderes jacobinos, né? Entre eles a gente tem aqui o caso de Gracchus Babeuf, né, que liderou a conspiração dos iguais. O que foi essa conspiração dos iguais de 1796? Né? Foi uma tentativa de reação dos jacobinos e de retomada do controle da revolução pelos jacobinos, mas eles foram reprimidos e Babeuf, o líder desse movimento, foi guilhotinado. Tá? Por fim, nós temos o quê? Né? Novas ameaças externas de países ligados às forças do absolutismo, né, vizinhos da França que tentam invadir a França, e o Estado francês, né, as tropas francesas conseguindo resistir a essas forças e conseguindo vitórias, inclusive, importantes contra esses países vizinhos. Nesse contexto, vai se destacar um militar, né, um jovem militar chamado Napoleão Bonaparte, né, que juntamente com a burguesia, vai dar um golpe de Estado em novembro de 1799, chamado golpe 18 de Brumário. Que foi isso, né? Com o temor de que a continuidade das tensões na França pudesse ameaçar os interesses da própria burguesia, esta classe social vai apoiar Napoleão para que ele dê um golpe de Estado e encerre esse processo revolucionário. Tá? E aí, a partir de 1799, a burguesia coloca que a Revolução Francesa acabou, né? E Napoleão assume o comando da República Francesa. Alguns poucos anos depois, ele vai ser nomeado como imperador da França, ou seja, a França volta a ser uma monarquia, né? E promove, inclusive, uma política de expansão territorial, invadindo várias partes da Europa, né? Vários territórios da Europa. E aí fica a questão, né? A França sai de uma monarquia e cai em uma outra, cai em um outro regime autoritário e centralizado? Sim. A diferença é que agora esse novo regime monárquico ele está centralizado na burguesia, tá? Ou seja, enquanto antes, no antigo regime, você tinha um regime monárquico centralizado, amparado, né, no clero e na nobreza, né, que garantia privilégios para esses dois grupos, agora tem o estabelecimento de um Estado burguês, entende? De um predomínio da burguesia. Não é por acaso que Napoleão, por exemplo, ele vai proibir greves, ele vai proibir associação de trabalhadores, espécies de sindicatos, né? Justamente porque isso interessava a essa classe social, a essa nova classe social que dava as cartas na França, que era a burguesia. Bom, pessoal, para terminar, a gente vai falar um pouco sobre as revoluções na Europa do século XIX, tá? Então, a gente não pode imaginar que as forças do absolutismo simplesmente vão se retirar do cenário político e vão sumir do mapa após a Revolução Francesa. Quer dizer, é um processo, tá? E a gente vai ter que, após as derrotas de Napoleão, na década de 1810, tá? As forças do antigo regime se reestruturam e se restabelecem. Por exemplo, na França, a dinastia Bourbon, que é a família de Luís XVI, o rei guilhotinado em 1793, né? A família dele retorna ao trono na França, para vocês terem uma ideia. E isso vai dar início a uma nova onda revolucionária, ou seja, uma nova onda de revoluções anti-absolutistas que vão varrer a Europa nas décadas de 1820, em 1830, especialmente na França, e no ano de 1848, em um episódio conhecido como Primavera dos Povos. Tá? Aqui nós temos um mapa, inclusive, dos lugares da Europa onde acontecem revoluções liberais anti-absolutistas no ano de 1848, para vocês verem como o que acontece na Revolução Francesa, né,
vai influenciar outros acontecimentos, e acontecimentos em outros lugares da Europa e em outros lugares do mundo, tá bom? Nesse contexto, a gente tem o fortalecimento da burguesia, que vem se tornando uma classe social cada vez mais importante, principalmente por causa do processo de industrialização. A gente vai discutir Revolução Industrial na próxima semana, tá? E junto a esse processo de industrialização, a gente tem também a formação de uma nova classe social, a classe operária, né? Então são duas classes aí que estão surgindo como atores políticos nesse momento. E mesmo com interesses bastante distintos, a classe operária e a burguesia, nesse contexto, acabam se unindo para derrotar as forças do antigo regime, para impedir a retomada do antigo regime e para sepultar de vez, né, essas concepções do antigo regime. Tá bom? Então é isso que nós vemos acontecer ao longo do século XIX na Europa. Nós temos aqui uma imagem, né, que ilustra bem esses acontecimentos, que é a pintura A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, né, de 1830, em que nós temos representantes de vários grupos sociais, ó, aqui uma pessoa representando a burguesia, outros personagens fazendo alusão à classe trabalhadora, e ao centro uma figura feminina que é uma alegoria, uma personificação da liberdade. Essa personagem é conhecida como Marianne, né? Marianne, esse nome é a junção de dois nomes comuns na França, né? Marie e Anne. Ela aparece com os seios desnudos, carregando a bandeira revolucionária da França, a bandeira tricolor, que remete ao lema liberdade, igualdade e fraternidade, e ela traz também o barrete frígio, o chapeuzinho que os sans-culottes usavam, né, que se tornou um símbolo da Revolução Francesa. Isso é interessante para a gente pensar como décadas depois da Revolução Francesa, né, os símbolos dessa revolução vão ser utilizados para remeter a essa luta contra o absolutismo, contra as forças do antigo regime que insistiam em tentar se manter. Tá? Então é isso, gente. Nossa videoaula termina aqui, tá? E até o momento síncrono.